a figura pastoral é uma figura que está presente no nosso imaginário, como Deus cuidando de nós enquanto ovelhas. Enquanto ovelhas, fiquei até sabendo a história na Turquia, os pastores tomando café na Turquia, estavam contando um para o outro. Pastor de ovelha mesmo, de verdade, né? Eu nem sei qual é a família das ovelhas. As ovelhas são os caprinos? Ovinos. Ovinos, né? Ovelha mesmo, não é ovelha gente, não. Você já entendeu, né? Aquelas que faz mé. Aquelas que faz mé. E estava lá os pastores das ovelhas que faz mé. E um estava contando para o outro que uma ovelha foi andando na direção do abismo e puf, foi comer uma graminha que estava lá e caiu. Acontece, acidentes acontecem. Mas qual não foi a surpresa e qual não foi a moral da história quando ele falou, e o pior, as outras viram ela indo e foram atrás. E nessa brincadeira, 1.500 ovelhas pularam no abismo. E aí um estava contando para o outro o prejuízo que teve. E é talvez por isso que Deus use esta figura para nós, de ovelhas. Por isso, talvez, que Deus use e essa imagem. As ovelhas, irmãos, elas vão comendo, aí elas comem a grama, aí elas comem a raiz da grama, aí elas continuam ali comendo a terrinha e ela não sai do lugar. Se o pastor não levar ela para outro lugar, para outro alimento, ela fica ali. Talvez por isso Deus trate a gente como ovelha do seu pastoreio. Se a gente quiser, passando para a nossa linguagem, se nós formos seguir nossos desejos, aquilo que nós gostamos, nossas inclinações, a gente cai no abismo. A gente entra em vício, a gente entra em ilusão, a gente entra em relacionamento furado, a gente patina de todos os jeitos. Pensa que coisas vão resolver nossa situação, vão nos dar prazer. É a ovelhinha que foi no abismo. E aí a gente vê todo mundo indo, né? Todo mundo está indo no TikTok, a gente vai junto. Todo mundo está indo não sei para onde, na micareta, a gente vai junto. E o povo vai junto, né? A ilustração de Deus é muito forte. E que bom que nós temos o nosso Deus. Jesus falou, eu sou o bom pastor. Um homem que teve muita proximidade com Deus, ele falou, inclusive, essa questão de que a relação dele era de quem era cuidado por pastor. Você conhece, tenho certeza absoluta que você conhece melhor do que eu, o que aquele homem disse. Aquele homem que começou a sua fala dizendo assim, e você vai me ajudar. O Senhor é o meu pastor. Essa é a experiência que o rei Davi teve, de sentir que o Senhor era o seu pastor, que não deixava nada faltar para ele, que colocava ele em pastos verdejantes, que guiava pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele. Essa experiência, então, que aquele homem tem, faz com que o povo de Deus seja um povo que tem um pastor, que cuida, que guia, que protege, que exalta, que diferencia, que faz tudo em favor do seu rebanho, que nos garante a segurança, a paz e prepara para nós um bom lugar para nós, certamente habitaremos na casa do Senhor. Quando Jesus veio, Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que lindo, não é, irmãos? Nós que já somos cuidados por Deus, agora em Cristo Jesus temos ainda um cuidado ampliado. Estou falando tudo isso para você, para falar o tema da mensagem de hoje. Eu não quero que você se assuste com o tema, em hipótese alguma, por favor. O tema, ele é só continuidade da mensagem. O tema é só continuidade da nossa série que está em 1 Pedro. Hoje, nós estamos no capítulo 5, nos 4 versículos iniciais. Eu quero dizer para você, não se assuste, porque este tema pode parecer que eu estou saindo da igreja, né? O pastor vai pregar sobre o próximo pastor, ele está indo embora, está dando tchau. Não, estou pregando a sequência. Mas é um ensino importante para você, e para mim, e para todos nós. Afinal de contas, você possivelmente acompanhou no noticiário essa semana uma cena, não sei se eu chamo de escândalo, não sei se eu chamo de uma cena chocante, do líder Dalai Lama fazendo ali uma interatividade com uma criança,
que pegou muito mal e que aquele homem que tem toda uma história ilibada, aos 87 anos, faz aquilo que eu não sei dizer se é uma brincadeira, eu não sei se dizer se é uma senilidade dos seus 87 anos, não sei dizer o que é. Eu sei que aquele líder religioso fez algo que pegou mal, que trouxe escândalos e que trouxe desconforto. De vez em quando, a gente ouve em muitos movimentos, em muitas religiões, situações que elas geram escândalos, que elas são negativas, que elas de alguma maneira causam desconforto, às vezes causam até nojo, às vezes nos deixam com raiva. E entre os grupos que passam por isso, entre essa possibilidade com pais de santo, entre essas possibilidades com padres, entre essa possibilidade, como eu estou citando, com o Dalai Lama, um grupo que se envolve em muito escândalo é o grupo dos pastores. Por isso, eu que estou falando para você que Deus é o nosso pastor, que agora em Jesus, Jesus é o nosso bom pastor, e que a igreja de Jesus tem uma figura chamada pastor, preciso conversar, mostrar para a igreja, ensinar o que é um pastor para você poder escolher um pastor. Quando chegar a hora de ter um pastor, você poder escolher certo. Esses assuntos é igual assunto de morte, né? A gente deveria falar um pouco mais sobre herança. Sobre, como é que chama aquele documento da herança? Testamento. Deveríamos falar um pouco mais sobre testamento. Mas só que se você vai falar sobre testamento, pode testar. Se você vai falar com seu pai sobre testamento, seu pai vai falar assim: que isso? Está me gorando? Já viu? Está querendo que eu morro? Nem morri ainda? Então, só que quando você morre, você vai fazer um inventário, custa uns 14, 15 mil reais um inventário. Você vai fazer um testamento, custa 1.500, 2.000 reais. Entendeu? Se você pensasse em fazer um testamento, deixa tudo resolvido, não deixa custo para ninguém, ninguém está querendo que você morre, ninguém está te gorando. É a mesma coisa a mensagem de hoje, né? Eu estou falando do próximo pastor que vai me substituir, não estou me gorando não, estou querendo ir embora não, mas a gente precisa falar desse assunto, irmãos, porque as igrejas sofrem muito. Eu tenho acompanhado igrejas, como fui presidente da Ordem dos Pastores, acompanhei igrejas conhecidas de alguns de nós, igrejas que ficaram reféns, que escolheram mal, que perderam patrimônio, porque não tiveram critério, porque não aprenderam na Bíblia. E como é bom, né? A gente vir aprendendo na Bíblia, preventivamente, para quando o dia que precisar, a gente já sabe. Vamos aprender na Bíblia, então, o que o apóstolo Pedro falou nos 4 versículos iniciais da Bíblia, sobre este assunto. E com eles, vejo ali a figura do Robinson, mas pode ter também outros não identificados aqui, que tem um chamado pastoral. Eles aprenderão, então, o que é ser um pastor. Com esse texto, você que está direcionado vai ter uma visão. Você que está nos visitando, que não está familiarizado com a igreja evangélica, vai falar assim: eu fui na igreja bem no dia que falou do pastor, mas pode ser, existem muitas pessoas que saíram da igreja por causa de pastor, muitas pessoas, e você vendo o que a Bíblia diz, se você teve uma experiência negativa, você vai poder dizer assim: aquilo lá foi aquele cara que era um picareta, porque Deus tem um modelo certo de pastor. E nós, como igreja, todos vamos aprender o que diz a palavra de Deus, que sempre é rico, sempre é preventivo para nós. O Pedro começa dizendo assim: agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participei da sua glória. Ou também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim, eu peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não com má vontade. Não
pela ganância, por aquilo que vocês lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados. Mas guie-nos com um bom exemplo. E quando vier o sumo pastor, o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Não é um texto rico? Não é um texto completo? Muito bem. Ele diz então que o pastor está no meio de nós e diz que o pastor está sobre nós, no versículo número 3. E eu quero caminhar com você e olhar essa questão com detalhes. Afinal de contas, nós nos propusemos a pregar 1 Pedro, pedacinho por pedacinho, e não seria honesto eu pular esse pedaço. Então, temos que ir na sequência, olhando, vendo, aprendendo, fortalecendo, amadurecendo como igreja. E nesse processo, então, de amadurecimento, a gente passa a ter critério. Passa a se livrar de traumas do passado, passa a ficar preparado para o futuro e passa também, inclusive, a uma coisa muito importante, irmãos, muito importante, porque existe o pastor função e existe o pastor dom. É uma coisa muito importante que eu preciso falar para você e você vai entender essa minha explicação. Pelo menos 10% da igreja, no meus número doido da minha cabeça, tem o dom pastoral. O que é o dom pastoral? É aquela irmã, que nem a irmã Malvina, que a gente senta do lado e escuta e aconselha. Tem esse dom, tem essa condição de querer ver o bem, de cuidar, de guiar, de trazer uma palavra de sabedoria, de ensinamento. Não tem a função, não tem o cargo, não tem o crachá. Que sou pastor, não tem o crachá. Mas tem o dom da parte de Deus, e exerce isso no meio da igreja. Às vezes um jovem, às vezes uma criança, às vezes uma senhora, um senhor, não importa. Então essa palavra é para você também, que de alguma maneira, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, o seu interlocutor manda uma resposta dizendo assim: nossa, você estava precisando tanto dessa mensagem. Quando alguém te procura no serviço, você dá uma palavra e o seu conselho é reconhecido como um conselho sábio. Você pode não ter a função, não ter o cargo, mas você pode estar sim exercitando o pastoreio. Então pegue essa palavra para si, para você exercitar ainda melhor esse pastoreio. Então, nossa palavra tem muitos caminhos, muitas direções, muitas saídas. Olhe com atenção e veja comigo aquilo que Pedro chama a nossa atenção, para que a gente conheça, a gente entenda e a gente possa viver melhor a nossa fé. A primeira coisa que ele fala sobre os pastores é que os pastores, eles estão sujeitos à orientação. Irmãos, quando vocês forem escolher um pastor para a Primeira Igreja Batista em Moreira César, tome muito cuidado para não escolher um cara que se isola, que anda sozinho, que de alguma maneira não participa de um evento coletivo, que não está afiliado à ordem dos pastores, que nenhum pastor conhece ele, gosta dele, que se acha autossuficiente. A autossuficiência, Salomão já deixou claro para nós, que a pessoa que se isola busca os seus próprios interesses. Quem se acha o bom, quem não precisa de instrução, é uma pessoa perigosa. Beira inclusive o distúrbio mental, beira possivelmente um distúrbio de caráter. Todos dependem de todos e todos precisam prestar contas a alguém. Se você olhar o nosso primeiro versículo, o Pedro está falando assim: agora eu quero conversar com os pastores, eu que também sou pastor. Observe que não está escrito ali pastores, porque a Bíblia usa 3 expressões como sinônimo. Ela usa a expressão bispo, pastores e presbíteros como as pessoas, como a mesma condição, a mesma característica, a mesma autoridade sobre a igreja.
Quando usa bispo, algumas vezes quer se referir ao pastor que administra. Então, algumas vezes tem essa variante. Assim como presbítero, algumas vezes quer se referir àquelas pessoas mais velhas na igreja. Aqueles que com os seus cabelos brancos já viveram mais coisas, então eles são pastores. É uma figura que eles pegam emprestado da sinagoga, porque você sabe, os discípulos de Jesus eram judeus. E quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, para o exílio, ali começou então um movimento de sinagogas, onde houvessem 10 judeus ou mais, organizava-se uma sinagoga para ler a Bíblia, para orar, para o povo ter uma casa de oração, uma vez que eles estavam longe do templo de Jerusalém. Então, ali na sinagoga, quem tinha o direito de falar? Quem abria o rolo? Quem explicava a palavra? Os judeus mais velhos, os, em grego, presbíteros. Então a igreja vem com essa tradição de ter os crentes, ter essas pessoas levantadas, diz Atos capítulo 14, eleitos pela igreja, reconhecidos como pessoas de procedência, de testemunho, de palavra, de uma série de características que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo. Mas que para nós aqui, o que interessa é que o Pedro, que é apóstolo, o Pedro que viu Jesus ser assunto aos céus, o Pedro que viu Jesus no monte da transfiguração, o Pedro que estava lá na hora da crucificação, o Pedro que comeu o pão que Jesus multiplicou, o Pedro que participou dos milagres de Jesus, que em algum segmento do cristianismo vai falar que ele é o maioral de todos, que todos têm que obedecer, que ele é o primeiro papa. O Pedro, em vez de falar assim, aqui, me escuta que eu sou apóstolo, sabe o que ele diz? Tem uma coisa para falar com vocês, irmãos, vocês presbíteros, eu que também sou presbítero, nessa condição de igualdade, de não jogar o título na cara, de não querer ser maior do que os outros, de reconhecer a dignidade de quem é seu colega, quem pertence da mesma liga. Esses colegas são iguais, e eu quero passar um pouco para vocês. Quero falar com você que é presbítero, eu que também sou presbítero. Quero dividir com você a minha experiência, e não estou falando isso porque eu sou apóstolo. Às vezes, algumas coisas entram na nossa mente, e algumas coisas até distorcem nossas visões, não é? Tem igrejas hoje que, inclusive, para mostrar que a autoridade de quem está à frente deles é grande mesmo, eles têm um apóstolo. Enquanto o apóstolo, que é apóstolo mesmo, fala, não, eu estou tranquilo, sou pastor como vocês, nós estamos juntos nessa caminhada. Esta fala, irmãos, traz para nós este ensino precioso e este cuidado que nós precisamos ter, que está presente na sua área de trabalho. Quem operava a ponte rolante com um tipo de comando, hoje já tem outro comando, já é um joystick. Quem trabalhava na construção civil com um tipo de metodologia, hoje já tem outros produtos, outros instrumentos, outras ferramentas. Todas as áreas, nós estamos usando o termo educação continuada. Tem que estar sempre aprendendo. E esse é um chamado também para a pessoa que deve ser reconhecida, uma pessoa que está aprendendo sempre, uma pessoa que está sujeita à orientação. Aqueles presbíteros ouviram e falaram, não, então nós temos alguma coisinha para aprender, nós vamos aprender também. E é isso, irmãos, eu e você temos coisas para aprender, eu e você precisamos estar sempre aprendendo, sempre nos atualizando. E quando vocês forem escolher um pastor, escolham um pastor que está sempre estudando, sempre aprendendo e, acima de tudo, que está sujeito à orientação de alguém, que presta contas, que não é dono de si mesmo e eu que mando nesse negócio aqui. Assim, o sofrimento é evitado. Em segundo lugar, a fala do Pedro, ainda já no versículo número 2, está deixando claro que o pastor deve ter o temor do Senhor. Sim, no versículo 2, ele está mostrando para aqueles irmãos e para a igreja
que o rebanho foi confiado por Deus a ele. Que ele então está cuidando de algo que não é seu. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Isso evita muitas situações de desgastes e muitas situações de autoritarismo, do pastor que dá um tapa na mesa, eu que mando nesse negócio aqui. Não, está a serviço de Deus. E estar a serviço de Deus deverá gerar no pastor esse medo. Esse medo não é uma boa palavra, mas esse temor. A gente já explicou aqui muitas vezes, né? Que o medo nos faz recuar, o medo faz a gente se encolher, e o temor faz a gente avançar com cuidado. O temor faz a gente se erguer e ficar alerta. E é isso mesmo, temor. Temor de Deus. Temor de quem sabe. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo número 13, de que os pastores são aqueles que darão conta do rebanho do Senhor. Eles zelam pelas vossas almas como quem prestará conta. É uma fala muito séria. Sabe por quê? Porque cada esposa aqui não prestará conta pelo marido, diante de Deus. Cada marido não prestará conta pela esposa. Algo até que vai contra o nosso... é um contrassenso, mas é verdade. Os pais não prestarão contas das decisões dos filhos depois que eles souberem. Nós vamos até um caminho ensinando, irmãos. Dali para frente, você precisa ter a consciência tranquila, como nós vimos na nossa classe da escola bíblica hoje. Eu preciso ter a consciência tranquila que eu fiz a minha parte. Depois que eu tiver a consciência tranquila que eu fiz a minha parte, dali para frente é com ele. Dali para frente é com ela. Veja, não estou falando para você largar. Estou falando para você fazer a sua parte e depois ficar com a consciência tranquila. Por quê? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si no dia final. A esposa não responde pelo marido, o marido não responde pela esposa, a mãe não responde pela filha, ninguém responde por ninguém, cada um dará conta de si. Mas quando chega no capítulo pastor, a Bíblia diz, eles velam pelas vossas almas como quem prestará conta diante de Deus. Por isso, é importante que os pastores e que o seu próximo pastor tenha temor a Deus. Seja alguém conhecido por temer a Deus, por ter essa responsabilidade, por ter esse peso nas costas. Meu Deus, eu vou dar conta desse povo. Meu Deus! Pense, olhe para isso com todo carinho e todo o cuidado, que esse é um critério fundamental. Para quem quer ser pastor, eu preciso ter consciência que eu trabalharei para Deus. Para quem quer ser pastoreado, não vá com o pastor com mais diploma. Agora, você sabe, a igreja está na sociedade e ela reproduz aquilo que está na sociedade. É isso, irmãos. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ser modelo para o mundo, mas infelizmente falo com tristeza, porque tem o real e o ideal, falo com tristeza, o mundo é modelo para nós. Então, assim como nas fábricas, você não vai conseguir com facilidade emprego depois de 50 anos, nas igrejas também elas não vão começar mais a ter pastor com mais de 50 anos. Quem está pastoreando fica, quem não tiver, a igreja não vai chamar mais. Porque a igreja está no mundo e ela reproduz o que está no mundo. Não vai ser mais muito crítico um pastor que sabe a Bíblia. Vai ser mais legal um pastor engraçado, que faz stand-up. Precisamos de um pastor que faz a gente dar risada. A igreja está no mundo, ela copia aquilo que está no mundo, irmãos. Por isso essa mensagem é tão importante para você. O critério é alguém que teme a Deus. Evite alguém ímpio. Alguém que não leva a Deus a sério, que pode ser até engraçado, pode até ter um monte de diploma, pode até ter livro escrito, mas quando você vai ver, não faz o principal, que aliás está no próximo item. Este alguém que tem o temor do Senhor, antes do próximo item, preciso detalhar esse temor do Senhor para você. Esse temor do Senhor, no nosso texto, no versículo número 2,
ainda, ele passa uma lista, passa 3 características deste temor, desta consciência. A primeira delas diz respeito à disposição. Alguém disposto, que levanta, que vai, que não tem preguiça, que não vai falar hoje é meu dia de folga, que vai para cima, que tem disposição de fazer o trabalho de Deus. Não pode ser, irmãos, preguiçoso. E acredite, tem bastante pastor preguiçoso, que conhece tudo a cartela de filme da Netflix. A gente fica olhando e fica vendo que às vezes a disposição não é tão grande para o trabalho do Senhor. A lista está lá, irmãos, está clara. A gente erra porque não lê as Escrituras. Olha lá o que o versículo 2 diz. Cuidem do rebanho que Deus lhes confiou digam comigo, e não, olha aí, está aí, as 3 características colocadas para a gente. Primeiro, a disposição. Segundo, tá que não pode ser de má vontade. Porque, olha, irmãos, eu fico olhando e às vezes fico triste. Como tem pastor choramingando? Coloca uns negocinhos na internet, no Facebook lá, é ofício sofrido, os pastores estão se suicidando. Até os PM estão se suicidando também, é mal do nosso tempo, não é de pastor não. O pastor ofício solitário, só fica reclamando, está de má vontade. Se não aguenta, por que vem? A má vontade. Terceiro lugar, que ele coloca no versículo, sem interesse financeiro. E esse acho que nem precisa explicar, né, irmãos? Nem precisa explicar. Se tem muita ganância, se tem muita vontade de ter lucro, de ter as coisas, acaba se tornando um perigo muito grande. Então, nós temos este critério dessa pessoa que teme ao Senhor. Quando quem faz para o Senhor, faz de boa vontade, faz com boa disposição, faz sem visar lucro. O apóstolo Paulo ensinou para os irmãos da igreja de Filipos que o trabalhador é digno do seu salário. Ele deixou claro isso. Por isso, os pastores devem ter um salário. A Bíblia ensina, inclusive, que aquele que faz o trabalho bem feito deve ser honrado. Eu digo isso porque também preciso salvar o outro extremo dos irmãos. Algumas igrejas descobriram uma malandragem. Quando perdem o pastor, elas descobrem que elas podem chamar um pastor para pregar, dar R$100 de oferta para o pastor, e aí falam, olha, deu beleza, tem 4 domingos no mês, damos R$100 para cada pastor que vem aqui pregar, nem precisa de pastor mais. Não é isso. Não é isso. Não é isso porque a vida tem desafios. Não é isso porque morre gente na casa da gente, que a gente tem desentendimentos, que a gente precisa de uma palavra externa. Não é isso porque a gente precisa de alguém orando pela gente nas madrugadas. Não é isso porque a gente precisa de um horizonte na igreja para ir estruturando para o trabalho e fortalecendo. Não é isso porque a gente precisa de ensino constante, não pode ser essa coxa de retalho que um domingo vem um fala uma coisa, no outro domingo vem outro fala outra coisa, e fica confuso, e às vezes vem uns até que não fala nada com nada, balança a capa aí, faz qualquer carnaval. Então a igreja precisa ter um pastor. A Bíblia coloca essa função pastoral. A Bíblia nos ensina que nós, se deixarmos solto, vamos com as nossas próprias pernas para um abismo. E essa pessoa precisa temer ao Senhor. Além de temer ao Senhor, item que acabei pulando, é preciso também que este pastor tenha a consciência de que ele está a serviço do povo de Deus. E assim, o nosso verso número 3 deixa claro que esta função privilegiada para com a igreja é uma função de servir a igreja. Se no item anterior ele está servindo a Deus, e Pedro tinha experiência nisso. Você lembra a história? Quando Pedro, você sabe bem o que aconteceu,
Pedro negou a Jesus a primeira vez. Pedro negou a Jesus a segunda vez. Pedro negou a Jesus a terceira vez e o galo cantou. E uma tradução diz que Pedro olhou e o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. E naquela hora, sem Jesus dizer nada, Pedro lembrou da fala que ele precipitadamente teve, dizendo assim: Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. E Jesus falou: ah, rapaz, que bobagem. Hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro ouviu o galo cantar e ele olhou para Jesus, ele chorou amargamente. Puxa vida, neguei a Jesus. Eu falei que não ia negar e neguei. Mas o mais bonito dessa história está no Evangelho de João, no capítulo número 21. Quando Jesus ressuscita, e Jesus começa a encontra as mulheres, encontra os discípulos no caminho de Emaús, tem um encontro que ele faz questão de ser mais pessoal e mais íntimo, que é o encontro com o apóstolo Pedro. Esse mesmo que negou ele 3 vezes. Quando ele encontra este Pedro, que escreve a nossa carta, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: ah, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fica olhando para ele pensa que vai entrar num outro assunto, e Jesus pergunta de novo: ô Pedro, aproveitando aqui, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Pedro, você me ama? E o Pedro diz: eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Dá mais um intervalo. E Jesus fala: um assuntinho que passou na minha cabeça agora, só para eu não esquecer, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Ô Pedro, você me ama? E aí o Pedro tomou um choque, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, irmãos. E agora, 3 vezes ele estava aceitando a Jesus e dizendo: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Sabe, irmãos, é até esquisito, espero que você não leve a mal, porque eu estou incluso nesse negócio, né? Comecei a mensagem dizendo para você que o Senhor é o nosso pastor, todos nós somos ovelhas. Eu sou ovelha também, então posso falar isso com muita tranquilidade. Quem gosta de crente é Jesus. Pastor sabe que crente dá trabalho, mas ele cuida, porque ele ama Jesus. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas, Jesus não falou: apacenta minhas ovelhas porque eles são legal. Apacenta minhas ovelhas porque eles fazem bolo de fubá, fazem tapioca. Não falou isso. Falou: apacenta minhas ovelhas porque você me ama. Cada pastor apacenta o rebanho do Senhor porque ama Jesus. Amar ao Senhor é um critério, mas servir o povo é um privilégio. Por isso, quando você fica de olho, né? Você vê um pastor que não dá exemplo, que pede para fazer, mas não faz, pede para vir, mas não vem, pede para dar, mas não dá, já fica esperto, porque o texto está dizendo ali, guie-nos com o seu bom exemplo. Não é a palavra, falar bonito. Muitas igrejas estão errando porque estão contratando um pastor que fala bonito. Mas não é pela palavra. A Bíblia está nos ensinando, irmãos. Eles têm que guiar pelos seus bons exemplos. Tem que ser exemplos dos fiéis. Na palavra, no trato. Guie-nos pelos seus bons exemplos. Então, temos aí essa fala do Pedro, esse ensino do Pedro. E aí, alguns de vocês podem estar falando assim: nossa, pastor, esse negócio de ser pastor então é complicado, hein? Eu queria ser, mas não quero ser mais não. Fique calmo, fique tranquilo. Seja pastora, seja pastor. Fique feliz com Deus, sabe por quê? Porque ele termina com a sua experiência de presbítero dizendo assim: cuidem do rebanho do Senhor. Não cuidem por ganância, por causa daquilo que vocês vão ganhar. Não façam isso, não façam isso. Cuidem para ensinar, para o povo crescer. Irmãos, tem coisas que é para o povo crescer, elas são necessárias.
Tem coisas que até retardam, atrasam, retardam, reduzem o nosso prazer. Eu falo com os irmãos com humildade. Falo com os irmãos, para os irmãos com humildade. Com 2 ou 3 telefonemas meus, eu levanto um valor que a gente coloca vidro aqui, coloca ar-condicionado. Ligo para uns 2, 3 amigos meus, levanto aí 100 mil reais. Tranquilo. Mas se eu fizer isso, não é bom para você. Você não vai aprender. Não vai aprender a valorizar o trabalho do Senhor. Não vai aprender que você faz parte disso. Não vai aprender que Deus abençoa, que Deus prospera. Não vai aprender. Então, às vezes, você deve imaginar o quanto eu venho brecado. Eu estou com o freio de mão puxado. Da onde eu venho a milhão. Tem coisa que dá para resolver, mas eu não posso resolver. Se eu resolver... Você conhece aquela história? O Mário Covas contou essa história, quando ele estava com câncer. A história da lagarta que estava no casulo, e ela estava ali espremida. E nesse espremido, o menininho viu, ficou com dó, pegou a tesoura e cortou o casulo. E saiu aquele bichinho todo deformado, que nem era lagarta, nem era borboleta. Porque ela precisava ali, aquele tempo ali na pulpa, aquela situação, para circular os fluidos, formar a asa. Você sabe como a borboleta é linda, mas é um processo da lagarta virar borboleta. E quem quiser adiantar o processo, vai matar a lagarta, vai matar a borboleta, vai criar um bicho deformado, feio, horrível. Com a melhor das boas vontades, se cortar. Tem gente, irmãos, passando por dificuldade, que se a gente ajudar, atrapalha aquilo que Deus quer fazer. A pessoa está num processo, ela precisa aprender. O máximo que a gente pode é evitar que o pior aconteça, mas tem que aprender, porque se você resolver, não aprende nunca, fica ali patinando, e volta. O cão volta para o vômito, é o que a Bíblia diz. Então, e aí, nesse negócio de você querer resolver e não poder resolver, você sofre, você adoece. Não é uma encruzilhada? Se eu ajudar, eu atrapalho. Se eu não ajudar, eu estou vendo uma pessoa que eu amo padecendo. Como é que a gente sai dessa encruzilhada? Como é que a gente resolve isso? A gente vai vivendo isso. De alguma maneira, vai pedindo força a Deus. De alguma maneira, algumas coisas vão escapando e vão adoecendo a gente também. Mas é bom, porque a Bíblia diz que é um privilégio sofrer para o Senhor. É um privilégio, é uma alegria. E o texto termina com essa palavra de esperança. Vocês receberão uma coroa de glória sem fim. É isso. É isso. Eu e você temos este convite. Primeiro, para sermos pastoreados. Eu preciso ser pastoreado. E tenho os meus pastores, e ando com pessoas, e ouço, e sou corrigido, e sou pastoreado pela congregação, uma palavra, um conselho de um irmão, de uma irmã. Pastor, por que não faz isso? É bom. Sou pastoreado muito pela Claudete, irmãos. A Claudete é uma pastora que tem um cajado muito pesado que dá na minha cabeça. Você nem consegue imaginar. Tuque, assim, ó. Quando você ouviu aquele barulho do coque, já viu que o Paulo faz? Tuque! É a Claudete dando uma cajadada na minha cabeça. E é bom isso, irmãos. Que você possa saber que Deus está cuidando de você de maneira pessoal, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que você possa saber que Jesus é o bom pastor. Que você possa, quando for escolher o seu próximo pastor, usar esses critérios. Que você me dê o privilégio também de te pastorear, mais limitado do que esse apresentado por Pedro, mas desejoso de acertar. Que desde já tenhamos a alegria do pastoreio bíblico, que honra a Deus e a Ele serve, e por Ele é honrado e recompensado. Amém, irmãos?